paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, aqui é a missionária Arlete, iniciando a nossa primeira pré-aula da Escola Bíblica Dominical, revista da editora Betel, neste terceiro trimestre de 2020, com o tema Transformando as Adversidades em Cenários de Milagres e Vitórias, comentada pelo bispo Abner Ferreira. Louvamos ao Senhor nosso Deus por mais esse trimestre, onde aprenderemos preciosas lições para a nossa vida nos dias atuais. E antes de iniciarmos o comentário de hoje, como de costume, vamos buscar a direção do Espírito Santo de Deus, o nosso professor por excelência. Grande e maravilhoso Deus, mais uma vez estamos aqui diante da Tua presença, cheios de gratidão a Ti, Senhor, por todas as bênçãos recebidas, pela provisão, pela vida, pela salvação e pela oportunidade que temos de estudarmos a Tua Palavra. Senhor, nós te pedimos a Tua bênção, a direção do Teu Espírito Santo para este estudo. E nós te pedimos também, Senhor, que nesse tempo tão difícil, que a Tua mão esteja estendida sobre cada um de nós, sobre os nossos lares e sobre a Tua igreja para nos abençoar. Em nome de Jesus. Amém. Quero aqui agradecer pela sua companhia, pela sua participação neste canal, pedindo que deixe aqui o seu like, se inscreva se você ainda não é inscrito e nos ajude a divulgar este trabalho, compartilhando este vídeo com outros irmãos. Outra forma também de você contribuir com esta obra é deixando aqui os comentários sobre a lição estudada ou mesmo testemunhando as bênçãos do Senhor na sua vida, porque este é um espaço onde aprendemos uns com os outros. Não se esqueça de sempre conferir se o sininho das notificações está devidamente ativado, para que você receba de primeira mão as nossas postagens. O nosso objetivo é levar até você um complemento a mais para a sua escola bíblica dominical e juntos aprendermos um pouquinho mais da Palavra de Deus. Hoje estaremos comentando a lição número 1, Prosperando em Meio às Crises. O texto áureo de hoje encontra-se no livro de Gênesis, capítulo 26 e o versículo de número 2. E assim diz a palavra do Senhor. E apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. A verdade aplicada de hoje nos diz que o estudo da vida de Isaac contribui na aprendizagem sobre como devemos nos comportar em tempos de crise. Os textos de referência encontram-se no livro de Gênesis, capítulo de número 26, versículos 1 ao 6. E assim diz a palavra do Senhor. E havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso, foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra, e serei contigo e te abençoarei. Porque a ti e à tua semente darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai. E multiplicarei tua semente como as estrelas dos céus, e darei à tua semente todas estas terras. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandamento, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Assim habitou Isaque em Gerar. O primeiro objetivo desta lição é destacar que o Senhor é conosco mesmo na crise. Desde a queda do homem no Jardim do Éden, as crises mais variadas passaram a fazer parte da vida humana aqui na Terra. São crises existenciais, de relacionamentos familiares, sociais, culturais, crises financeiras, políticas, militares, morais, dentre outras, sendo que a crise espiritual é a raiz de todas as outras crises que assolam o mundo, afetando o homem em vários âmbitos de sua vida.
A história nos mostra que, apesar de haver tempos de prosperidade e tranquilidade em várias partes do mundo, sempre houveram crises que causaram consequências seríssimas na sociedade. Nestes últimos dias, vivenciamos uma crise de nível global por causa de uma pandemia que abalou a humanidade, desestabilizou a economia mundial e trouxe sérias consequências para as famílias e para a sociedade em geral. A Igreja do Senhor Jesus não está imune a essas crises. Ainda habitamos em um mundo caído e corrompido e também sofremos com as aflições presentes nesta terra. Apesar disto, nós somos confortados com a verdade de que temos um Deus que nos fortalece em todos os momentos e a confiança de que nunca nos abandona. Nesta lição, aprenderemos como Deus fez Isaac prosperar em meio a uma grande crise. Eram tempos difíceis, onde muitos estavam buscando solução em outros lugares, onde pudessem plantar e colher para sobreviver. A fé e a confiança em Deus, aliadas à obediência, faz toda a diferença na vida de um verdadeiro cristão. Tópico 1. A pedagogia de Deus. No livro de Gênesis, capítulo 12, encontramos a história do chamado de Abrão para ser o fundador de uma nação por meio da qual Deus concretizaria a restauração e a redenção de toda a raça humana. Abraão, considerado o pai da fé, creu e obedeceu ao chamado de Deus, deixando para trás a terra idólatra onde nascera, moradia confortável e amigos para ir em busca da terra e das promessas que o Senhor fizera a si e aos seus descendentes. Herdariam a terra de Canaã, seriam uma grande nação e seriam uma bênção para todas as nações. Essa promessa não se cumpriu de imediato na vida de Abrão, pois ele não obedeceu totalmente ao Senhor quando saiu de Harã, na Mesopotâmia. A ordem era para deixar aquela terra à sua parentela e à casa do seu pai, conforme Gênesis 12, 1. Em sua peregrinação, Deus foi lhe moldando, ensinando a cada obstáculo a ter mais fé, mais confiança, conforme o capítulo 15 de Gênesis. Ele passou por situações difíceis, mas Deus era com ele e o fez prosperar grandemente. Se tornou rico em ouro, prata e gado, conforme Gênesis 13, 2. Possuía servos e servas para servi-lo e também homens de guerra. Apesar de toda a sua prosperidade, sua família estava resumida em 2 pessoas idosas: Sara, sua esposa que era estéril, e ele mesmo. O filho tão desejado não tinha vindo. Com o passar dos anos, certamente lhe entristecia a alma quando observava as famílias dos seus servos aumentando, enquanto que a promessa de um herdeiro legítimo ainda não tinha se cumprido. Mas Deus conhece as nossas frustrações. Sabe o que nos angustia a alma? No capítulo 15 de Gênesis, o Senhor novamente fala com Abraão em uma visão, anima-o e reafirma a sua promessa, dizendo-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Gênesis 15, 5. Essa era a promessa mais valiosa para Abrão e foi pronunciada depois que ele cumpriu toda a vontade de Deus, sair da sua terra, da casa do seu pai e do meio da sua parentela. Aprendemos com a história de Abraão que a fé e a obediência são fatores imprescindíveis para alcançarmos as promessas de Deus em nossas vidas. Subtópico 1.1. Deus sempre proverá recursos. O tempo foi passando e Abraão finalmente recebeu a bênção tão esperada, o nascimento de Isaac. Mas o Senhor põe à prova os seus servos e com Abraão não foi diferente. Quando acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho Isaac, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Gênesis 22, 2. Apesar de ter gerado também a Ismael com a serva Agar, era Isaac, o filho da promessa, que trouxe o riso de Deus a Abraão e Sara, que foi pedido por Deus em sacrifício. O pedido do Senhor parecia ser ilógico, impróprio, irracional e impossível de ser aceito.
Deus havia pedido em holocausto o seu único filho, o filho da promessa. O cumprimento dessa ordem divina deveria seguir todos os procedimentos necessários para esse tipo de sacrifício, que consistia em imolar e queimar o animal. Nesse caso, seu próprio filho Isaque, inteiramente em oferta a Deus. Sem sombra de dúvida, foi essa a maior prova de Abraão. O comentário bíblico Beacon divide o capítulo 22 de Gênesis da seguinte forma, abre aspas, os elementos estruturais desta história são o cenário, versículo 1, a ordem divina, versículo 2, o ato de obediência, versículos 3 ao 10, e a bênção resultante, versículos 11 ao 19. Aqui está retratada uma das experiências mais tremendas registradas em Gênesis. Toca as raias mais profundas da certeza que o crente tem de que o Deus que promete é fiel, ainda que dê ordens para destruir a prova de que suas promessas estão sendo cumpridas. Abraão se manteria fiel a Deus, embora seu mais precioso tesouro na terra fosse eliminado? Fecha aspas. Nessa passagem bíblica percebemos que foram colocados à prova a fé e a obediência não só de Abraão, mas também do seu filho Isaque. Subtópico 1.2. Fé em meio à dor. A fé de Abraão foi demonstrada pela sua extrema confiança em Deus, diante do momento mais difícil da sua vida. Deus sabia o tamanho do seu amor por aquele filho e como foi dura a caminhada até a terra de Moriá, o lugar do sacrifício. Imagine como estava o coração daquele pai. Mesmo assim, ao chegarem a Moriá, Abraão instruiu seus servos a esperarem até que ele e Isaque retornassem da adoração, conforme Gênesis 22:5, demonstrando ali acreditar sinceramente que Deus ressuscitaria seu filho dos mortos, conforme está escrito em Hebreus capítulo 11, versículos 17 ao 19. Numa época em que não se ouvia falar de ressurreição. É fácil acreditar numa situação dessas agora, quando temos a Bíblia que nos mostra tantos milagres e a própria ressurreição do Senhor Jesus Cristo, assim como outros casos de milagres de ressurreição que já aconteceram entre os cristãos. Mas naquela época era totalmente diferente. O exercício da fé dependia de uma confiança extrema na provisão de Deus, em meio à cultura idólatra dos povos. Ao providenciar o substituto para aquele sacrifício, Deus estava ensinando a Abraão, a Isaque e a todos nós que Ele próprio é o provedor de todas as coisas e que não aceita e nem é necessário sacrificar seres humanos para provar a nossa fé. Deus mesmo proveu para nós um substituto, o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, conforme Apocalipse 13:8, para nos dar a salvação. Abraão simplesmente creu na provisão divina e não hesitou diante do que o Senhor lhe ordenara. Acreditou e confiou na promessa de Deus para a sua vida, mesmo em meio à dor que sentia naquele momento. Ele sabia que Deus jamais entraria em contradição com suas promessas e por isso teve forças para vencer tão grande provação, recebendo a aprovação divina. Subtópico 1.3. Isaque conheceu o Deus da provisão. Como um bom pai, sabemos que Abraão criou Isaque nos caminhos do Senhor, testemunhando todas as bênçãos recebidas desde a sua chamada, ensinando-o a adorar e a confiar em Deus. Acontece que agora Isaque já havia crescido e estava em uma situação inusitada, onde aprenderia com a sua própria experiência a reconhecer o poder provedor do seu Deus. Ele não discutiu ou questionou com seu pai sobre a ida a Moriá, mas obedientemente o acompanhou, carregando a lenha até o local do sacrifício e só então lhe perguntou onde estava o cordeiro para o holocausto, conforme Gênesis 22:7, recebendo a impressionante resposta. E disse a Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Gênesis 22:8. Isaque nada via, mas acreditou na palavra do seu pai, demonstrando que também confiava em Deus, enquanto o altar era edificado.
Não se vê também na Bíblia nenhuma discussão ou questionamento quando Abraão o amarrou sobre o altar do sacrifício e levantou o cutelo para lhe matar, mas viu de perto a maravilhosa provisão de Deus ao impedir aquele ato e mostrar um cordeiro preso para ser sacrificado em seu lugar. Na verdade, Deus nunca tivera a intenção de que aquele ato terrível fosse levado à conclusão. Mas até então nem Abraão nem Isaque sabiam disso. Portanto, a fé de Abraão e a submissão de Isaque foram testadas supremamente e ambos foram aprovados por Deus e saíram ainda mais fortalecidos no Senhor. Naquele dia, um Abraão com o coração cheio de gratidão adorou ao Senhor e chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá. Donde se diz até ao dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Gênesis 22, 14. O contexto em que vivemos e as formas de provações atuais são diferentes do que foi com Abraão. Mas fica para nós a pergunta: em que nível está hoje a nossa fé em Deus? Será que as nossas atitudes têm demonstrado realmente a nossa confiança na provisão do Senhor? Qual é o testemunho da grande provisão de Deus na sua vida? O segundo objetivo desta lição é apresentar a importância da obediência do cristão. Tópico 2. A crise chega para Isaque. Após a morte do seu pai, Isaque, agora já também pai de família, passa a ter a sua própria experiência com Deus ao enfrentar dias difíceis, nos quais uma grande fome veio sobre aquela terra. Ele já tinha recebido a bênção de gerar 2 filhos, Esaú e Jacó, conforme Gênesis 25, 19 ao 23. E os problemas familiares também começaram a aparecer. Subtópico 2.1. Deus te faz prosperar em meio às crises. Enquanto estamos nesse mundo, mais cedo ou mais tarde iremos passar por crises, por provações e sofrimentos. Nesses momentos difíceis, quando devemos nos achegar mais a Deus, com fé e confiança, é que muitas vezes fraquejamos na fé e ampliamos a visão para os problemas, achando que nós mesmos devemos resolvê-los do nosso jeito. Isso é agir precipitadamente com autossuficiência sem a direção de Deus e pode nos levar ao fracasso. Gênesis capítulo 12, versículos 10 ao 20, relata que uma grande fome ocorreu nos dias de Abraão, resultando em sua mudança para o Egito. Pouco tempo depois, Abraão enfrentou um infortúnio em Gerar, envolvendo Abimeleque, conforme Gênesis 20. No capítulo 26 de Gênesis, vemos Isaque agora passando por uma situação semelhante ao que acontecera com Abraão. Novamente vieram tempos difíceis e uma grande escassez de alimentos espalhava a fome na terra. Por causa dessa crise, Isaque resolveu ir até a cidade de Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. E lá o Senhor o proibiu de ir até o Egito, como fizera o seu pai Abraão, mesmo que as condições daquele país fossem favoráveis. Sobre essa passagem bíblica encontramos, no comentário expositivo do Antigo Testamento, volume 1, algo bem interessante. Abre aspas. O lugar mais seguro do mundo é dentro da vontade de Deus, pois a vontade de Deus nunca nos conduz a um lugar em que sua graça deixe de prover o que necessitamos. A incredulidade pergunta: como posso sair dessa situação? Enquanto a pergunta da fé é: o que posso aprender com essa situação? Fecha aspas. Deus tinha bênçãos de prosperidade para Isaque naquela terra, ainda que esta parecesse devastada, e era ali que ele tinha que ficar. Com isso aprendemos uma importante lição. Diante de qualquer tipo de crise, a nossa preocupação deve ser ficarmos dentro da vontade de Deus e não cedermos à tentação de buscar soluções precipitadas fora dos seus propósitos para a nossa vida. O Senhor nos diz na sua palavra: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Jeremias 29, 11. Subtópico 2.2.
tomando decisões em meio às crises. Vimos no tópico anterior que Deus, sabendo o que ia no coração de Isaac, não lhe permitiu que fosse ao Egito. Agora cabia a Isaac a decisão de obedecer ou não à ordem divina. Com certeza ele se lembrava muito bem de como seu pai Abraão viveu em obediência e submissão à vontade do Senhor, e como tinha sido grandemente abençoado. E ele sabia que era o filho da promessa, e que os seus descendentes se tornariam uma grande nação. Isaac tomou a sábia decisão de obedecer a Deus e foi grandemente abençoado por ele. Isso nos mostra que em meio às crises devemos sempre tomar a decisão de continuar nos caminhos do Senhor, pois as suas bênçãos são condicionadas à obediência daqueles que nele esperam. De nada adianta dizermos que somos cristãos, amamos a Deus, se não obedecermos a sua palavra. Provamos que amamos ao Senhor através da nossa obediência, como disse o Senhor Jesus. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. João 14, 21. Por causa da sua obediência, Isaac foi tão abençoado por Deus que causou a inveja dos filisteus. Os padrões de Deus continuam os mesmos. E se quisermos prosperar em tudo, sejamos obedientes ao que o Senhor nos ensina na sua palavra. Subtópico 2.3. Avaliação do cenário. Encontramos no relato bíblico que houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso, Isaac foi para Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. Gênesis 26, 1. A Bíblia de Estudo Arqueológica nos informa que, abre aspas, a fome era comum em Canaã, uma vez que a produtividade da região dependia da estação das chuvas. O Egito era menos vulnerável à seca e à fome em razão do alagamento anual do rio Nilo. Alguns arqueólogos e geólogos modernos encontraram evidências de uma seca generalizada que teria durado 300 anos, entre o final do terceiro e início do segundo milênio antes de Cristo, que corresponde tradicionalmente à época de Abraão. Fecha aspas. Encontramos na Bíblia os registros de grandes fomes no período patriarcal, durante o tempo de Abraão, conforme Gênesis 12, 10, de Isaac, conforme Gênesis 26, 1, e de José, conforme Gênesis capítulos 41 e 42. Geralmente essas crises de fome traziam como consequências o desemprego, a pobreza, doenças, morte e instabilidade emocional, familiar e social. Foi num cenário desolador como esse que Isaac teve a incrível experiência de ver a abundante provisão de Deus sobre a sua vida. Uma situação semelhante está acontecendo em nossos dias, causando mortes, o empobrecimento de muitas pessoas, a instabilidade, o medo, perdas e desequilíbrios psíquicos e sociais, provocados por uma pandemia. Entretanto, dentro desse novo cenário de crise mundial, devemos nos manter firmes na presença do nosso Deus, pois Ele continua sendo o nosso provedor e socorro bem presente na angústia. O terceiro objetivo desta lição é mostrar que na hora da crise, Deus sempre nos ampara. Tópico 3. Prosperidade em tempo de crise. Esse tópico nos ensina o quanto a presença de Deus é importante em nossas vidas, não importando o lugar em que estamos e nem o tamanho da crise que passamos. Temos que entender que o segredo para sermos abençoados e prosperarmos em meio a essa crise mundial que estamos passando, assim como foi com Isaac, está em obedecer à voz do Senhor, através da sua palavra, que nos revela sua vontade, nos instrui e direciona a uma vida de vitórias. Subtópico 3.1. A prosperidade em tempo de crise dependerá de sua atitude. Deus criou esse mundo perfeito, onde tudo funcionava com harmonia, sem desastres naturais, sem pestes, pragas ou qualquer tipo de crise.
nesse planeta maravilhoso preparado para fornecer ao homem e a toda a criação o alimento, condições climáticas e tudo que fosse necessário para a sua sobrevivência, as únicas pessoas que não conheceram crise foram Adão e Eva, até o dia em que desobedeceram a Deus e foram expulsos do Éden. Após a queda vieram as dificuldades e a constatação de que toda crise tem sua origem na desobediência do homem em relação aos mandamentos de Deus. Vimos no tópico anterior que, em meio à grande crise que passava, Isaac tomou a decisão de obedecer a Deus e permanecer com a sua bênção. A Bíblia nos diz que ele fez mais naquele tempo de crise. Isaac formou lavoura naquela terra e no mesmo ano colheu a 100 por um, porque o Senhor o abençoou. Gênesis 26, 12. Veja que Isaac tomou a atitude de continuar trabalhando, apesar de já ser muito rico, pois herdara todos os bens do seu pai Abraão. Com certeza ele teve que fazer algumas adaptações naquela terra, mas a mão do Senhor estava sobre ele e o seu trabalho era frutífero. Eu entendo com isso que diante dessa crise em que vivemos, não é hora de pararmos de trabalhar na obra do Senhor e nem secularmente. Sei que muitos perderam seus empregos e a situação está difícil para todos, mas não podemos simplesmente cruzar os braços. Temos que fazer a nossa parte e nos esforçarmos. Mas quando servimos ao Senhor com fidelidade, com certeza Ele nos dá o escape, nos direciona o outro trabalho, nos dá sabedoria e condições para nos reinventarmos profissionalmente e nos abençoa fazendo-nos prosperar mesmo em tempo de crise. Confia, pois, no Senhor e escolha ser obediente a Ele em tudo, para que você prospere aonde estiver. Subtópico 3.2. As promessas de Deus são uma fonte de bênção inesgotável. Alguma vez na sua vida, você já foi perseguido ou teve colegas de trabalho que colocaram obstáculos no seu serviço, tentando impedir que as coisas dessem certo para você? Já foi vítima da inveja de pessoas que tentavam te pisar para subir na vida, lhe provocando com atitudes desonestas? Qual foi a sua reação? Saiba que Isaac também passou por esse tipo de situação, pelo fato do Senhor o abençoar e fazê-lo prosperar cada vez mais. Veja o que a Bíblia diz sobre isso. Possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus o invejavam. Estes taparam todos os poços que os servos de Abraão, pai de Isaque, tinham cavado na sua época, enchendo-os de terra. Gênesis 26, 14 e 15. Tempos atrás, Abraão havia feito um acordo com Abimeleque para obter o direito de exploração dos poços, conforme Gênesis 21, 22 ao 34. Entretanto, a inveja e hostilidade contra Isaque levou os filisteus a entulharem os poços, deixando-o numa situação difícil. Chegou ao ponto de Abimeleque pedir a Isaque para sair de sua terra. Gênesis 26, 16. Mais uma vez, ele tomou uma sábia decisão. Não brigou, não criou problema com eles, mas mudou-se para ficar mais distante e desentulhou poços que foram requeridos pelos filisteus e cavou outros poços por causa do direito que tinha herdado do acordo feito com seu pai. Isaque nos ensina a importância de fugirmos das contendas e perseverarmos no trabalho e na presença do Senhor para continuarmos sendo abençoados. Subtópico 3.3. Mesmo em meio à crise, todos reconhecerão que Deus é contigo. Naquele tempo, os filisteus acabaram reconhecendo que a presença de Deus era com Isaque, por causa da sua maneira calma de viver e de como o Senhor o abençoava, fazendo-o prosperar em toda e qualquer situação. O Senhor nosso Deus deseja nos abençoar. E muitas são as bênçãos que Deus tem reservado para a sua igreja em meio a essa crise que estamos passando. A mão do Senhor está estendida para nos abençoar se tão somente confiarmos e escolhermos andar em obediência à sua palavra e nos esforçarmos naquilo que nos propusermos a fazer, tanto no nosso trabalho secular quanto na sua obra.
medite no que está escrito na palavra do Senhor no livro de Deuteronômio, capítulo 28. Para concluir, a nossa prosperidade não depende somente de Deus, mas também de nós mesmos. E para alcançarmos a bênção de Deus é necessário tomarmos a atitude de cavar poços e desobstruir os entulhos para usufruir as promessas do Senhor. Convidamos você, meu irmão ou irmã em Cristo, a visitar o blog revistaebd.com para baixar ali os slides referentes a esta lição, ouvir os 3 hinos da harpa cristã sugeridos aqui pela revista e acessar os demais comentários. O nosso blog hinosdaharpa.org também aguarda a sua visita. Disponibilizamos ali os hinos da nossa harpa cristã com cifras, partituras e biografias dos seus autores. Agradeço pela sua companhia. Se você gostou desta pré-aula, inscreva-se em nosso canal, deixe aqui o seu like, comente e contribua com a divulgação deste trabalho compartilhando esse vídeo com outros irmãos. Nos informe também de qual cidade você está nos assistindo sempre que possível. É um prazer enorme saber aonde estamos chegando. Que Deus em Cristo Jesus continue te abençoando grandemente. Fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E até a nossa próxima pré-aula, se Deus assim nos permitir.